Olá, meus amigos, estamos de volta aqui, Regimento Interno da Câmara de São Paulo, estamos na segunda aula. Veja só uma coisa, uma observação rápida, né? Por eu ter gravado esta aula aqui para o concurso da Câmara de São Paulo, muitas pessoas vieram falar comigo, até alguns que já foram alunos, etc., que acompanham aqui o canal, se eu poderia dar aulas também para outras câmaras municipais. E a resposta é não sei. A princípio, a Câmara de São Paulo tem uma grande quantidade de pessoas que têm interesse nisso, então a princípio eu ficaria aqui gravando o conteúdo para a Câmara de São Paulo, algumas aulas, né? O concurso já é dia 14, hoje é dia 4 que eu estou gravando isso, mas um ponto importante, né? Tudo que eu falar aqui, você pode aproveitar, ou a maior parte das coisas você pode aproveitar para estudar outros regimentos internos de outros órgãos legislativos, de outras câmaras municipais. Por quê? Porque muita coisa se repete, tá bom? Então, às vezes é uma coisinha ou outra que você tem que só diferenciar, mas o espírito do que você está estudando aqui, você pode até aplicar para outros conteúdos de outras câmaras municipais, tá bom? Mas, voltando aqui, Regimento Interno da Câmara de São Paulo, a gente terminou o vídeo passado falando sobre a eleição primeiro do presidente, né? Então nós vamos eleger a mesa. E dentre os da mesa, em primeiro lugar, nós vamos eleger o presidente. E aí nós vimos, a última coisa que nós vimos no vídeo passado é, declarado eleito e empossado o presidente, aí eu, o presidente, assumo os trabalhos e vamos fazer o quê? A eleição dos demais membros da mesa. Aí agora nós vamos começar, portanto, a falar especificamente da mesa da Câmara. Olha só, disposições preliminares, artigo 5º, a mesa eleita com mandato de 1 ano será composta do presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então esta é a composição da mesa. E após a eleição do segundo secretário serão eleitos o primeiro e segundo suplentes da mesa. Então veja só, a gente tem presidente, a gente tem vice-presidente, a gente tem, vamos até colocar aqui, vice-presidente dois deles, né? Então a gente tem o primeiro e o segundo vice-presidente. E a gente tem o secretário, primeiro e segundo secretário, tá? E além disso, após a eleição do segundo secretário, nós vamos eleger também suplentes. Primeiro e segundo suplentes, tá? Então veja, presidente e vice, secretário e suplentes. Presidente é um só. Vice-presidente são 2, o primeiro e o segundo. Secretário também são 2, o primeiro e o segundo. E suplentes também são 2, o primeiro e o segundo. Tá? Então, coisa importante aqui. Mandato, esse é um ponto importante, porque isso aqui, só para que, a título de informação, né? O tempo de mandato foi questionado, inclusive, na Justiça, por isso que quando você entra no site oficial da Câmara de São Paulo, você vê lá, vide ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade número tal. Eu fui procurar saber o que constava, né? E lá na ADIM tem a informação de que o mandato é de 1 ano mesmo. Então houve um questionamento porque em alguns lugares o mandato é de 2 anos, né? E aí, inclusive na Constituição Estadual tem a menção de ser mandato de 2 anos para a Assembleia Legislativa, etc. Mas para você que vai fazer a prova agora, guarde só que o prazo é de 1 ano. Então o mandato da mesa é de 1 ano e precisará ser renovado, tá? A cada ano. Então a mesa é eleita. Então a mesa, primeiro, o presidente foi eleito. Tendo sido feita a eleição do presidente, ele convoca agora a eleição dos demais membros da mesa. Quem são os demais membros? Bom, se o presidente já está aqui como eleito, agora a gente vai ver quem vai ser o vice-presidente. Primeiro e segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário e depois o primeiro e segundo suplentes, tá bom? Após a eleição, portanto, do segundo secretário, serão eleitos primeiro e segundo suplentes. Então, professor, você acha interessante que eu decore qual é a composição da mesa? Certamente, tá? Certamente, porque isso é um ponto importante. Então, tem tesoureiro aqui? Não, não tem tesoureiro. Tem terceiro secretário? Não, não tem terceiro secretário. Tem quantos suplentes? Não, são 2 suplentes. Tem um só vice-presidente? Não, são 2. Então veja, composição, presidente, ok. Depois vice-presidente, são 2. Secretário, são 2. E suplentes também são 2. Tá bom? Então essa é uma informação importante aqui. Aí veja só, o artigo 6º vem trazer pra gente o que faz um membro da mesa. Então, ou melhor, melhorando para você, o que faz não, vamos até melhorar. Aqui o artigo 6º fala de quando vai cessar as funções dos membros da mesa. Então, ó, artigo 6º, as funções dos membros cessarão. Então, quando que vai terminar a função
de alguém que foi eleito aqui para presidente, vice-presidente, secretário ou suplente. Quando que vai cessar? Claro, se ele morrer, porque aí, né, lá no inferno não tem como ser, ou no céu, né, mas eu falei inferno, né, mas lá não tem, na onde a pessoa for, não tem Câmara Municipal, que a gente saiba, né, também, ok, então, pela morte. Segundo, com a posse da nova mesa, na forma do artigo 9º. Por quê? Porque depois de passado um ano, você vai ter que eleger uma nova mesa. Então, o cara que foi eleito, ele sai e dá lugar para outro. Ok. Pela renúncia. Então, o cara fala o seguinte, não quero mais. Então, renúncia. Só que aí tem um detalhe, a renúncia precisa ser apresentada por escrito, tá? Pela destituição do cargo. Então o cara fez alguma cagada e foi destituído do cargo de membro da mesa. Ou então pela perda do mandato. Se o cara não é mais vereador, é lógico que a gente está falando de alguém que não pode ocupar uma função na Câmara de Vereadores, obviamente, tá bom? Então é lógico, nós estamos falando aqui, a eleição do presidente da Câmara é feita entre os vereadores que tomaram posse. Ok, depois os outros vereadores vão fazer a eleição de vice-presidente 2, secretário 2 e suplentes 2, todos eles vereadores, tá? Por favor, parece uma coisa óbvia, mas eu preciso dizer isso para você com toda a clareza, tá? Porque o óbvio não existe. Às vezes você está estudando e fala assim, não, isso aqui é óbvio. Não é óbvio, tá? Então estou deixando bem claro para você. Então, quando que o cara deixa de ser membro da mesa? Quem são os membros da mesa? Esses aqui que a gente acabou de ver. Então, pela morte, morreu, não tem mais, daí vai ser chamado outro, né? Pela posse da nova mesa, óbvio, né? Porque se o mandato do cara acabou, perfeito, depois vai começar um outro mandato de uma outra mesa, perfeito. Pela renúncia, então, renúncia é o cara que não quer mais. Então, renúncia, o cara pede para sair, então o vereador pediu para sair, certo? Renunciou por escrito, então ele vai apresentar ali por escrito. Não há nem necessidade de dizer os motivos, né? Pode dizer que é por foro íntimo, se ele quiser ele pode, né? A depender do caso ele pode até justificar, isso não vai ser perguntado para você. Destituição, então ele foi retirado, né? Então pelos próprios pares, não? Então a destituição acontece quando os próprios vereadores retiram esse vereador da função ali na mesa, tá? E a perda do mandato pode ser por cassação dos próprios vereadores ou por uma decisão judicial, né? A depender do que for, né? Então também seria uma hipótese. Então se o cara não for mais vereador, é óbvio que ele perde a função na mesa. Então se ele morreu, ele não é mais vereador. Se ele foi destituído, aliás, do cargo, ou se ele perdeu o mandato, perdeu o mandato e não é mais vereador. Agora, destituição do cargo e renúncia, ele foi simplesmente desligado. Renúncia, se desligou da mesa por vontade própria, e destituição, os próprios vereadores o retiraram. Professor, você acha que poderia ser perguntada a diferença de um de outro? Eu acho que não. Eu acho apenas que você deve guardar aqui o quê? Que são essas as hipóteses. Então o cara morreu, teve uma nova mesa, renunciou, destituição do cargo, ou não é mais vereador, né? Então, quando ele não é mais vereador, quando ele morreu e quando ele perdeu o cargo, né? Por exemplo, né? Tá? Então são essas as hipóteses, tá? O artigo 7º diz assim, vago, ou seja, estando em aberto qualquer cargo da mesa, a eleição respectiva deverá realizar-se na fase do expediente da primeira sessão subsequente à vaga ocorrida, ou em sessão extraordinária para esse fim convocada. Tá? Então veja só, vagou o cargo de primeiro vice-presidente. Então, veja, o suplente, para que serve o suplente? O suplente está ali no banco de reservas, né? Então ele vai, o suplente é isso, né? O suplente serve para quê? Não tem uma pessoa aqui, ele vai lá ser chamado como suplente. Beleza, tá tudo certo. Qual é o ponto relevante aqui? Vago qualquer cargo da mesa, então qualquer dos cargos. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma outra eleição. Professor, então quer dizer que o suplente não fica automaticamente, aqui poderia estar a pergunta, né? O suplente não fica automaticamente empossado no cargo que ficou vago? Não. Ficou vago um cargo, aquele cargo precisa ser alvo de uma nova eleição. E é lógico, às vezes fica, o pessoal tomou posse e tal, chegou lá em abril, alguém morreu, chegou em abril, alguém perdeu o mandato. Então alguém ali saiu, né, das funções da mesa, eu tenho que fazer uma eleição específica para aquela pessoa ali que saiu e deixou aquele cargo vago. Tá? Então esta eleição vai ser feita, deve realizar-se na fase do expediente da primeira sessão posterior à vaga ocorrida, então na sessão posterior. Então é o seguinte, é claro, né, a gente vai ver ainda as reuniões quando acontecem, né, na Câmara Municipal, mas imagine que a reunião acontece em tais e tais dias, exemplo, segunda e quarta, exemplo, tá, exemplo.
Aí aconteceu na segunda, a próxima sessão é na quarta. Então na próxima sessão eu tenho que fazer a eleição. Então eu posso fazer na primeira sessão subsequente, posterior à vaga ocorrida, ou então eu faço numa sessão extraordinária que vai ser convocada para esse fim. Não tem aqui muito segredo, tá? Então é basicamente isso. Parágrafo primeiro, vaga à presidência, e olha só, vaga à presidência, então agora estamos falando da presidência que está vaga, assumirá a função em caráter interino de novo, né? Então veja que coisa importante, né? Tanto o cargo na mesa, qualquer outro dos cargos, né? Vice-presidente, secretário, se ficar vago, eu tenho que fazer a eleição. Então, o suplente não é automaticamente colocado lá. A mesma coisa no caso de vagar a presidência. Então, a pessoa era presidente e agora não é mais, porque morreu, perdeu o mandato, foi destituído, etc. O que vai acontecer? De modo interino, ou seja, de modo temporário, quem vão ser os ocupantes do cargo de presidente da Câmara Municipal? O primeiro vice-presidente, segundo secretário, primeiro secretário, primeiro suplente, segundo suplente, e não tem mais ninguém, aí eu vou para o vereador mais idoso. Também um ponto importante aqui, porque você poderia ter uma pergunta de prova contando toda uma situação que fulano de tal exercia a presidência, etc, etc, e teve um AVC, foi hospitalizado e ficou lá 2 semanas, porque a FGV adora essas histórias, né? E ficou hospitalizado, etc, e morreu, veio a falecer. Como consequência, o que vai acontecer? Ah não, os vereadores agora devem nomear o primeiro vice-presidente automaticamente como o presidente? Não. Porque se a presidência ficou vaga, se o cara morreu, se ele se enquadrou em qualquer das hipóteses lá de ficar sem a função de presidente, se ele não é mais presidente, o que vai acontecer? Vai assumir em caráter interino, provisório, temporário, essas pessoas aqui. Primeiro ou segundo vice-presidente, primeiro ou segundo secretário, primeiro ou segundo suplente. E se não tiver mais ninguém, se ninguém puder assumir, se ninguém estiver ali presente, pô, fecha a Câmara, né? Mas assim, hipoteticamente, se ninguém assumir, aí você coloca nas mãos do vereador mais idoso. Até que se proceda a eleição prevista nesse artigo, o presidente interino, que poderá ser qualquer dessas pessoas aqui, claro, por ordem de preferência, ó, sucessivamente. Então, primeiro preciso ver se o primeiro vice-presidente pode, depois o segundo e assim por diante. Mas, se ninguém puder, vai para o mais idoso. Preste atenção, né? Essa ideia do vereador mais idoso, ele tem aqui 2 destaques. Primeiro, que a sessão primeira de empossamento das outras pessoas é presidida por ele. A gente lembra disso, né? Que a gente viu no vídeo passado, o vereador mais idoso, não é o vereador com mais votos, né? Às vezes você pode ver em algumas cidades, a lei orgânica pode dizer isso, o vereador com mais votos. Não, aqui está sendo dito de modo muito claro. Peraí, tá passando um carro da polícia aqui, eu vou pausar, peraí. Onde eu moro é ótimo, mas às vezes tem isso, né? Então veja só, a função do vereador mais idoso, né? Então o vereador mais idoso vai presidir ali aquela sessão, a gente já viu isso, né? Pois bem, amigos, qual é o ponto aqui, né? Vimos lá no artigo 3º, sobre a presidência do vereador mais idoso entre os presentes. Perfeito. Aqui de novo temos a figura do vereador mais idoso. De novo, né? Só para ver se está gravando, se está gravando. Veja, o vereador mais idoso, se não tiver mais ninguém para assumir a presidência interinamente, aí a gente coloca o vereador mais idoso. E o vereador que estará ali na função de presidente, qualquer que seja ele, seja o primeiro vice, o segundo vice, o primeiro, segundo secretário, o primeiro, segundo suplente ou o vereador mais idoso, pode fazer tudo. Então ele ficará investido na plenitude das funções do cargo. Cara, você sabe que a questão, por exemplo, de um processo de cassação do prefeito municipal passa pelas mãos do presidente da Câmara, né? Você sabe disso. Pois bem, imagine que tem um cara lá que caiu de paraquedas sendo o presidente. Se ele quiser, ele pode aceitar o processo de impeachment que foi feito ali contra o prefeito municipal. Olha que louco, né? Mas esse é um ponto importante. Aí, pra gente finalizar esse vídeo aqui, então veja, o parágrafo 2º. O cara que vai ficar interinamente, ele tem todos os poderes. Então ele ficará investido da plenitude das funções do cargo. Porque você poderia ser levado a pensar o seguinte, ah não, como ele está ali só de quebra-galho, só para tampar buraco, ele não pode fazer tudo que o presidente pode fazer. Não, ele pode fazer tudo que o presidente puder fazer. E é claro, serão ali convocadas novas eleições. Obviamente, né, tem que ser convocada uma eleição de imediato, ali em seguida. Né, tem que ser feita ali uma nova eleição de um novo presidente. Ponto. Então as ideias chaves aqui para você, quais são? Vagou um cargo na mesa ou vagou a presidência,
o suplente não é colocado imediatamente. Ele não está automaticamente substituindo aquela pessoa para sempre. Tanto a gente tem isso quando a gente tem um cargo vago na mesa, como quando a gente tem a presidência vaga, precisa ser feita uma nova eleição. Esta é a ideia fundamental para a gente aqui, tá? Então, até que se proceda à eleição prevista neste artigo, certo? Então, uma nova eleição específica para aquela pessoa que deixou o cargo em aberto, o presidente tem todas as funções. Por favor, não se esqueça disso. Artigo 8º, o presidente e o primeiro vice-presidente. Então vejam que não são todos os membros da mesa, né? Porque veja uma pergunta, né? Uma afirmação, né? Todos os membros da mesa ficam impedidos de fazer parte de comissão permanente. Não. O presidente e o vice-presidente não poderão fazer parte de nenhuma comissão permanente. Quero que você entenda aqui que dentro da Câmara você vai ter a possibilidade de você reunir grupos de vereadores para uma finalidade. Então você pode ter lá uma comissão específica para finanças. Então você tem a comissão permanente de finanças. Você tem lá a comissão permanente para assuntos da saúde. Você tem comissão permanente para assuntos dos servidores públicos. E assim por diante. Você pode criar comissões permanentes. Pois bem, o presidente e o primeiro vice-presidente não podem fazer parte de nenhuma comissão permanente. Professor, mas se existe a comissão permanente, será que existem comissões que não são permanentes? Existem. E aí qual é o ponto? Ó, as comissões temporárias e extraordinárias de caráter permanente, não, então, em comissões temporárias e extraordinárias de caráter permanente, não se aplica o disposto no caput deste artigo. É como se eu dissesse o seguinte para você, e vou trazer uma afirmação aqui para você. O presidente e o primeiro vice podem fazer parte de comissões temporárias e extraordinárias de caráter permanente. Por quê? Qual é o ponto importante aqui? Qual é o ponto importante aqui? É que existem essas expressões, comissão temporária e comissão extraordinária, ainda que seja de caráter permanente, mas é temporária ou é extraordinária. E aí, neste caso, o presidente e o primeiro vice-presidente podem fazer parte dessas comissões. Então, onde poderiam estar aqui os gargalos de pergunta para você na prova com relação a este artigo 8º? Primeiro, presidente e primeiro vice-presidente não podem fazer parte de nenhuma comissão permanente. Só que, como você está estudando direito, o direito tem muita exceção. E aí, por vezes, o seu examinador gosta da exceção. Mas será que em nenhum caso, em nenhuma hipótese, o presidente e o primeiro vice podem fazer parte de comissão? Opa, tem uma comissão que eles podem participar. Qual é essa comissão? Comissões temporárias e extraordinárias de caráter permanente, que permitem, portanto, quando você faz a interpretação do artigo, você tem a informação de que o presidente e o primeiro vice podem fazer parte das comissões temporárias e extraordinárias, tá bom? Então essa é a informação importante aqui. As anotações de tudo isso aqui que eu fiz, eu vou deixar lá no meu canal do Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, não custa nada, tá bom? Também não custa nada você curtir esse vídeo, também não custa nada você se inscrever no canal, tá bom? Se você quiser as anotações para você reassistir esta aula já com as minhas anotações, eu aconselho você a entrar lá no meu canal do Telegram e acessar este conteúdo lá. Eu fiz aqui algumas anotações, até as marcações aqui, os grifos, acho importante quando você estiver aí fazendo uma rápida revisão, acho que isso poderia te ajudar muito, tá bom? Eu sou o Donelli, sou professor aqui no canal Base Jurídica já há alguns anos, tenho aí cursos pagos, tal, não vou te cobrar nada disso aqui, eu quero fazer isso aqui porque eu sei que tem muita gente que tem interesse, que está inscrito no concurso aí da Câmara e está em busca desse conteúdo aqui, já que estou de recesso, né? Para quem não sabe, atualmente eu trabalho no Ministério Público, estou dentro do meu recesso, né? O recesso vai até o dia 7, dia 8 eu volto a trabalhar, então estou gravando aqui algumas aulas e vou continuar ainda na próxima semana mesmo trabalhando, aí já voltando aos trabalhos, mas vou gravar ainda algumas aulas tanto do regimento interno, vou continuar gravando e também vou gravar da lei orgânica do município de São Paulo, tá bom? Agradeço muito a você que está aqui, convido de novo, por favor, se você pudesse se inscrever no canal, isso é um sinal para mim positivo de que você se interessou pela forma como eu ensino aqui, se você se identificou com a didática que é colocada aqui na aula, que pode não ser a melhor, pode não ser a pior, eu não sei, cada um sabe. Se você se identificou com a forma como eu ensino aqui, eu agradeço e pediria muito que você se inscrevesse no canal, porque isso é um sinal muito importante
importante para mim como professor aqui dentro do YouTube, tá bom? De novo, o conteúdo estará lá no Telegram, não vou te vender nada, não vou te encher o saco lá, tá bom? Só vou deixar lá o conteúdo, tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Professor, você vai dar aula de outras coisas? Cara, acompanha aqui o canal, tem aulas do TSE, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Oficial de Justiça, tem um monte de aula, mas agora eu estou aqui pensando na Câmara de São Paulo e depois a gente vai tratar de outros concursos, tá bom? Fica por aqui, cara, se você está estudando para concurso, o caminho para o estudo o caminho do estudo, né, o caminho para uma aprovação depende por vezes de um professor em quem você possa confiar. Se você gosta do que está sendo feito aqui, continua por aqui, tá bom? Grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos, porque eu adoro estar aqui. Tchau!